Hora do esporte, aqui conosco o Renato Semensati. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo Messer. E aí, o que nós estamos esperando o Campeonato Brasileiro da Série D? Estamos de olho ainda na fase semifinal e final do Catarinense. Do Catarinense, que deram um passo à frente, sem dúvida alguma. A grande vitória do Brusque, a melhor campanha disparada do campeonato, foi a Concórdia, venceu o Concórdia por 1-0, joga em casa pelo empate. E o Camboriú, que é uma das surpresas da competição, empatou no Scarpelli 1-1, no jogo da volta joga pelo empate. Então, se tivesse que arriscar e apostar em alguém, o Brusque com certeza vai para a final, com todo respeito ao Concórdia do Itamar Schulli, e o Camboriú deu um grande passo, joga pelo empate contra o Figueirense. Agora vamos falar de Criciúma, porque o Criciúma vai fazer jogos treinos no Paraná. A gente vai ver direitinho, João, e tem a grande expectativa sobre a estreia do Marquinhos Gabriel, e o Tencati já disse, vamos com calma, é só lá na frente, ele estava parado. Mas vamos mostrar aqui a sequência de jogos que o Criciúma vai fazer. O Criciúma que sofreu muito diante do Goiás, João, porque no segundo tempo cansou, porque não tinha ritmo de jogo. Amanhã o Tigre joga no CT do Caju contra o Atlético Paranaense. Esse jogo tem uma curiosidade, tá, João? Não entra ninguém para ver o jogo. Ninguém. Não pode nada. O Atlético proíbe. Imprensa, não entra absolutamente ninguém. É só o pessoal, corpo técnico realmente. Depois, quarta-feira, a volta do Criciúma ao Heriberto Wilson. Jogo treino contra o São José de Porto Alegre, portões abertos, 6 da tarde vai ser esse jogo, portões abertos. E aí perguntaram para o Tencati, vai ser a estreia do Marquinhos Gabriel? Ele disse, no máximo 15 ou 20 minutos, mas acredito que a estreia vai ser aqui. Sábado, dia 2/4, uma semana antes da estreia do Criciúma, o jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Jogos treinos, mas jogos treinos fortes. O São José é um time da primeira divisão do Rio Grande do Sul, mas principalmente Atlético Paranaense e Juventude foi o que faltou para o Criciúma no pré-jogo com o Goiás, para o Criciúma poder ter força física para aguentar o Goiás. E o Tencati, João, falou sobre a diferença, exatamente essa, a diferença de treinar e de fazer jogo amistoso. A gente entende que os amistosos ele vai nos dar uma condição diferente do que nós fizemos até agora. Por quê? Porque os nossos atletas estarão sendo exigidos a ritmo de jogo, né? Sendo colocado à prova aquilo que a gente fala. Treinar, o atleta ele tem ainda uma zona de conforto. Por quê? Porque não tem uma exigência. Eu posso errar no treino, ou um dia vem desconcentrado, outro dia eu treino melhor, né? Então acontece que o treino, por mais que a gente cobre ou crie dispositivo do treinamento, ele não é o mesmo dispositivo do jogo. Quando o jogo é uma exigência do confronto, e a exigência é máxima, né? Porque ali o atleta ele tem que dominar, passar, marcar, cabecear, girar, saltar, acelerar, desacelerar, tudo que é feito no treinamento, então ele reúne no jogo. Então por isso que o jogo ele é completo, por isso que a gente chama de resistência específica, né? Então isso será importante para aumentar, que é o que a gente viu no último jogo contra o Goiás, que o time teve uma queda de rendimento no segundo tempo por causa dessa resistência específica, e só jogando que vai adquirir isso. Tencati falou também sobre a chegada de reforços para o Tigre. Olha, a gente sabe que nós temos carências ainda em alguns setores, né? É difícil eu pontuar para você nesse momento a questão de carências, por quê? Porque nós já temos muitos atletas negociados, fechados, que ainda estão jogando suas competições, atletas que estão ali praticamente para fechar suas negociações. Então a gente sabe de setores ainda que a gente tem que trazer, por exemplo, e aí fica o exemplo, né? Mas que já pode estar fechado, né? Lateral direito, né? 2 zagueiros, daqui a pouco mais um meio atacante, daqui a pouco mais um centroavante, que a gente quer uma característica diferente, tanto do Lohan como do Thiago, um jogador mais vertical, jogador de mais velocista, de mais mobilidade, então para diversificar ali a respeito de característica. Então são setores que ainda a gente procura investir. Bom, vamos fazer o seguinte, o Tencati falou em reforços, tem um jogador que vai, não vai, vem, não vem, que é o Silvinho, que encerrou a sua participação no São Bernardo. Vamos aqui para o telão, eu postei no meu blog agora de manhã. Criciúma monitora atacante, mas negociação é difícil. O que acontece? O Silvinho se valorizou no Campeonato Paulista, pelo bom campeonato que fez no São Bernardo. Fez 3 gols, deu assistências e tudo mais. O Criciúma fez o contato com ele, só que o valor do salário do Silvinho está acima do que o Criciúma pretende pagar para o atacante que ele vai trazer. Então, pelo que eu percebi, não vai ser o Silvinho. O Silvinho que já passou por aqui em 2014,
depois 2016, voltou, estava no time do acesso ano passado. Sempre se identificou com o Criciúma, né? Muita identificação, mas a questão é a seguinte, até o Juliano Camargo me disse, Renato, não é que o jogador não valha, a gente tem um planejamento para essa posição no valor X e o Silvinho está acima. Então hoje dá para dizer seguramente, o Silvinho, que tem proposta de outros clubes, não retornará ao Criciúma.